Olá, royals da minha corte preferida. Já antecipo os meus votos de uma vida de realeza para você no ano novo que está quase chegando. Hoje vou atender aos pedidos de muitos de vocês, fãs e curiosos, sobre a vida da família Romanov e vou te apresentar Olga Alexandrovna Romanov, filha mais nova do czar Alexandre III da Rússia e da czarina Maria Feodorovna, irmã do último czar da Rússia Imperial, Nicolau II. Não se esqueça de me presentear com o seu apoio. O canal precisa muito da sua contribuição. Nos ajude a crescer e aparecer e a continuar te trazendo sempre bons conhecimentos históricos e reflexões da vida real. Tudo isso reunido nas biografias que eu te conto. Segue o baile, que hoje é por conta da família Romanov. A grã-duquesa Olga nasceu no Palácio de Peterhof em 13 de junho de 1882, sendo a sexta criança, segunda menina do casal formado pelo czar Alexandre III e Maria Feodorovna. Seu nascimento foi anunciado por uma tradicional salva de 101 tiros nas muralhas da fortaleza de Pedro e Paulo e saudações semelhantes em todo o Império Russo. Ela era a caçulinha da família e acabou sendo a última filha dos imperadores, a única que nasceu durante o reinado de seu pai, pois quando seus irmãos nasceram, seu pai ainda era somente o herdeiro do trono. Seus irmãos mais velhos eram o herdeiro do trono Nicolau, Alexandre, Jorge, Xênia e Miguel. Ela foi criada e educada no Palácio de Gatina, nos arredores de São Petersburgo. Dos seus irmãos, ela era mais próxima do grão-duque Miguel, ou Mihail, como preferir pronunciar, conhecido na intimidade como Misha, 4 anos mais velho do que ela, isso durante a infância. Mais tarde, na vida adulta, ela seria mais próxima de Nicolau. A sua mãe decidiu contratar uma governanta inglesa para cuidar da filha, e então Elizabeth Franklin chegou à Rússia para exercer a função. Mais tarde, Olga teria registrado seu afeto por ela com as seguintes palavras, abre aspas: a Nana foi a minha protetora e conselheira durante a infância e a minha leal companheira nos anos que se seguiram. Não faço ideia do que teria feito sem ela. Fecha aspas. Ela sempre se referiu aos seus tempos de infância como os melhores de sua vida, apesar da criação rígida e normas rigorosas do palácio. Olga e seus irmãos viviam uma vida modesta e espartana, na qual a disciplina mais rigorosa era exigida por seus tutores, governantas e pais. Eles dormiam em camas firmes, com travesseiros duros e colchões muito estreitos. Os tutores imperiais ensinavam as disciplinas principais, como o russo, a literatura, matemática, história e línguas, com grande profundidade. Todos os irmãos tinham aulas na mesma sala, chamada de a Sala das Crianças. As atividades físicas, incluindo os esportes equestres, também eram ensinadas desde cedo, o que com o tempo tornou os jovens Romanovs cavaleiros e amazonas excepcionais. Outro foco era a ênfase na fé e religião, e obediência aos ritos da Igreja Ortodoxa. Outras das atividades preferidas em Oligno, uma propriedade em uma província no sudoeste da Rússia, onde a família passava férias, eram cavalgar e nadar. A grã-duquesa tinha uma forte relação com os habitantes da aldeia desse lugar. Olga era descrita como sendo muito simples e indiferente a pedras preciosas e joias caras. Mesmo assim, acumulou uma coleção de pedras preciosas de valor inestimável, que foi mais tarde confiscada pelos revolucionários. A relação com a mãe
era fria e distante, e por isso ela sempre foi mais próxima do pai. Seu pai costumava fazer longos passeios nas florestas com os filhos mais novos, dos quais ela guardou doces recordações por toda a vida. Abre aspas. O meu pai era tudo para mim. Mesmo quando estava imerso no seu trabalho, ele tirava sempre meia hora do dia para estar conosco. Fecha aspas. Alexandre III morreu quando Olga tinha apenas 12 anos. Ela ainda era uma criança e sofreu muito com a perda do pai. A grã-duquesa começou a pintar muito cedo, mas foi apenas durante os seus últimos anos de adolescência que o seu talento começou a florescer de fato. A jovem grã-duquesa amava as artes e era uma talentosa pintora, tendo produzido mais de 2.000 quadros ao longo de toda a sua vida. O tema habitual de suas obras eram cenários e paisagens, mas ela também pintou retratos. Sobre sua obra, sua biógrafa escreveu, abre aspas, suas pinturas vívidas e sensíveis estão imersas na luz suave de sua amada Rússia, além de suas numerosas paisagens e pinturas de flores, que revelam seu amor inerente pela natureza. Ela frequentemente também se detém em cenas da vida cotidiana simples. Seu trabalho exala paz, serenidade e um espírito de amor que refletem o seu próprio caráter. Fecha aspas. O estilo de Olga era de um tradicionalismo naturalista, que à primeira vista pode parecer um pouco seco, mas sobretudo as suas aquarelas eram de notável nível artesanal. Ela também se destacou na pintura em porcelana, o que chegou a lecionar como disciplina. Foi também nesse momento da sua vida que ela fundou programas de caridade na aldeia de Oligno, voltadas para a medicina e educação dos habitantes locais. Também contribuía com muitas organizações e estabelecimentos de caridade, a maior parte orfanatos, casas de misericórdia e escolas para moças. Deu uma ajuda considerável a artistas pobres. Ela chegou até a substituir a professora de Oligno e fundou e visitou o hospital da aldeia. No hospital, ela aprendeu os tratamentos médicos básicos e, posteriormente, conseguiu tornar-se enfermeira. Olga faria sua estreia oficial na corte, na sociedade, em meados de 1899, mas devido à morte do seu irmão Jorge, o evento foi adiado para 1900, quando ela tinha 18 anos. Ela odiou a experiência e mais tarde disse, abre aspas, eu me senti como um animal em uma gaiola, exibido ao público pela primeira vez, fecha aspas. Ela fez algumas viagens, incluindo férias na Dinamarca com os seus avós Christian IX e a rainha Louise, uma viagem à Polônia em 1894, à França em 1901 e 1907 e à Inglaterra em 1912. O príncipe Peter Oldenburg, um membro do ramo russo da casa de Oldenburg, seu primo distante, um jovem bonito, sofisticado, porém sabidamente homossexual, que ela conhecia desde criança, surpreendeu a todos quando a pediu em casamento, numa noite em que a acompanhou até o teatro. Abre aspas. Fiquei tão surpresa que tudo o que consegui dizer foi obrigada. Fecha aspas. Ela explicou mais tarde. Mais surpreendente ainda foi a família imperial ter aceitado o pedido. Especula-se que Maria Feodorovna, sua mãe, queria manter Olga por perto e era melhor casá-la com Peter do que com um estrangeiro, que a levaria para longe. Bem incomum, já que sabemos como funcionava a política dos casamentos reais. Na carta que escreveu ao filho mais velho, Nicolau, para contar a novidade, Maria escreveu, abre aspas, tenho certeza
que não vais acreditar no que acabou de acontecer. A Olga está noiva do Peter e ambos estão muito felizes. Eu consenti, mas foi tudo feito tão rapidamente e inesperadamente que ainda não consigo acreditar. Mas o Peter é simpático, eu gosto dele, e se Deus quiser, eles serão muito felizes. Fecha aspas. Na sua ingenuidade, para a Olga, a proposta significava algo bem mais simples. Ela finalmente poderia abandonar a casa da mãe e ter a sua própria vida. Olga e o príncipe Peter Oldenburg casaram-se numa bonita cerimônia no estilo suntuoso dos Romanoves, que se realizou no dia 9 de agosto de 1901, quando Olga tinha 19 anos. Para comemorar o seu casamento, o irmão de Olga, Nicolau II, deu-lhe o seu próprio regimento de soldados. Olga passou sua noite de núpcias sozinha, chorando, enquanto seu marido saiu para um clube de jogos, retornando somente na manhã seguinte. O casal se mudou para um complexo de palácios perto do Palácio de Alexandre, onde vivia Nicolau com a sua família. O marido de Olga era atencioso em público, mas distante na vida privada. Muito provavelmente, o casamento nunca foi consumado, e para Peter era só uma convenção social que ele cumpriu. Ela frequentemente visitava seu irmão, o czar, e também se tornou muito amiga da sua cunhada Alexandra. Criou uma ligação especial com a sua sobrinha mais nova, a Anastácia, a quem chamava de Pequenina. Chegou a conhecer Rasputin, o místico que aconselhava a Alexandra e a quem ela via como um homem santo. Mas Olga duvidava dos seus poderes divinos. Em 1903, ela conheceu o coronel Nikolai Alexandrovich Kulikovsky, conhecido na corte pelo apelido de Deus Apolo. Pouco tempo depois, iniciou-se um romance entre eles. Olga estava com 22 anos e era profundamente infeliz. Enfrentou o marido e as convenções e pediu o divórcio a Peter. O seu irmão, o czar Nicolau II, que era averso ao divórcio, não levou Olga a sério e até aceitou consentir o seu pedido, desde que fosse realizado num prazo de 7 anos. No fundo, ele tinha certeza de que ela mudaria de ideia. Peter Oldenburg, o marido, tentando evitar o escândalo, contratou o coronel como seu ajudante e permitiu-lhe viver na mesma casa da grã-duquesa. Seu casamento permanecia sem consumação e eles já levavam vidas separadas. Veio o acontecimento que mudaria a vida de Olga e sua família, a Primeira Grande Guerra. O seu amado foi nomeado para comandar o regimento na linha de frente do sudeste da Rússia, e ela começou a trabalhar como enfermeira, também muito perto do fronte, algo incomum para alguém da realeza. Olga recebeu a Ordem de São Jorge, a maior condecoração militar do Império Russo, pelas ações consideradas heróicas. Em 1916, o czar Nicolau II anulou oficialmente o casamento entre Olga e Peter. Finalmente ela estava livre para se casar com o seu verdadeiro amor. O casamento da grã-duquesa e o coronel aconteceu no dia 14 de novembro de 1916, em uma pequena cerimônia na igreja de São Nicolau, em Kiev. Mas eles não tiveram muito tempo para comemorar. A chegada da Revolução de 1917 mudou definitivamente a sua vida. Maria Feodorovna, a grã-duquesa Xênia e a grã-duquesa Olga conseguiram fugir para a Crimeia, onde viveram escondidas durante algum tempo antes de serem presas. No dia 12 de agosto de 1917, Olga deu à luz ao seu primeiro filho, Tikhon Nikolevich Kulovsky, que nasceu em prisão domiciliar. O nome de seu filho foi escolhido em homenagem ao santo venerado em Oligno. Apesar de seu filho ser neto de um czar e sobrinho de outro,
Como seu pai era plebeu, ele não recebeu nenhum título. Em 1918, o Exército Branco de Soldados Leais ao czar restaurou temporariamente a segurança na área em que a família estava presa, dando tempo à Grã-Duquesa e à família para fugir. O rei George V do Reino Unido enviou um navio britânico para retirar a sua tia e suas primas e outros membros da família Romanov da instável Crimeia. Foi nesse momento que ela recebeu a notícia do triste fim de Nicolau II e sua família. Profundamente ligada ao irmão mais velho, à cunhada e aos sobrinhos, a Grã-Duquesa Olga Alexandrovna entrou em luto profundo. Na altura, não se sabia o destino de seus outros irmãos. A única coisa certa era que o novo governo queria garantir que não sobrasse um descendente Romanov para subir ao trono. Apesar do perigo, ao contrário dos seus parentes sobreviventes, a Grã-Duquesa Olga e o marido recusaram-se a abandonar a Rússia e decidiram ir para a região de Kuban. Em 23 de abril de 1919, nasceu o segundo filho do casal, Guri Nikolaevich. Pouco depois do nascimento do seu segundo filho, os círculos internos do Exército Branco abordaram a Grã-Duquesa com propostas para que ela se declarasse oficialmente imperatriz da Rússia. Olga recusou a oferta. Durante sua vida no exílio, ela nunca viveu com delírios de grandeza ou sonhos de um retorno Romanov ao poder. Sendo a última herdeira legítima ao trono russo, Olga tornou-se um alvo fácil para o Exército Vermelho. A família começou novamente uma fuga, que os levou a se refugiarem na residência do cônsul dinamarquês. Depois disso, eles passaram pela Turquia e por Belgrado, onde se encontraram com o rei Alexandre I da Iugoslávia. O rei aconselhou a Grã-Duquesa a se mudar permanentemente para um dos estados reais do antigo Império Austro-Húngaro, mas a sua mãe pediu-lhe para se juntar a ela na Dinamarca. A Grã-Duquesa aceitou imediatamente e a família mudou-se para a Dinamarca. No exílio, Olga atuou como companheira e secretária de sua mãe. Ela levou uma vida simples, criando seus 2 filhos e trabalhando na fazenda de laticínios que eles haviam comprado. E pintando, claro. Em 1920, uma mulher polaca que ficou conhecida como Anna Anderson afirmava ser a sobrinha mais nova de Olga, Anastácia. A Grã-Duquesa visitou-a, mas não ficou convencida. Olga escreveu a uma amiga, abre aspas, não há semelhança, e ela, sem dúvidas, não é Anastácia, fecha aspas. Olga se recusou a reconhecer Anna Anderson como Anastácia e publicou em um jornal dinamarquês uma declaração negando qualquer semelhança entre Anna Anderson e Anastácia. Com a morte da sua mãe, em 1928, Olga conseguiu comprar uma fazenda a alguns quilômetros de Copenhague, usando sua parte da herança. A sua casa se tornou o centro dos monarquistas russos exilados na Dinamarca, em um local de passagem de muitos imigrantes russos. Ela manteve sempre o contato com soldados e oficiais do seu regimento e com os seus primos da família real dinamarquesa. Tinha uma memória notável e se lembrava de muitos dos oficiais. Na década de 1930, a família estava de férias na Suécia com o príncipe herdeiro Gustave e sua esposa, quando Olga resolveu começar a vender as suas pinturas, especialmente as de cenas russas e dinamarquesas, em leilões e exposições, em Copenhague, Londres, Paris e Berlim. Uma parte dos rendimentos que a Grã-Duquesa conseguiu com suas pinturas foi para várias instituições de caridade russas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país foi invadido por forças alemãs, Olga viu com preocupação os seus filhos se alistarem para o exército dinamarquês.
Com o fim do conflito, a União Soviética escreveu ao governo dinamarquês, acusando Olga de conspiração contra o Estado russo. Mais uma vez, ela estava em perigo e era um alvo do governo socialista. Seu primo de segundo grau, o rei Jorge VI, perguntou a ela sobre a possibilidade da busca de um asilo no Canadá, e arranjos foram feitos. Com medo de maiores retaliações, a irmã mais nova de Nicolau II decidiu partir, mais uma vez. Em sua nova casa, também em uma fazenda, onde se dedicava à criação de alguns animais, dignatários estrangeiros e membros das famílias reais a visitavam com frequência, todos curiosos em conhecer aquela que era considerada a última Romanov. Um momento icônico desses tempos aconteceu quando a rainha Elizabeth II e o seu marido, o príncipe Philip, foram a Toronto e convidaram a Grã-Duquesa para um almoço a bordo do iate real. Nunca desanimada, Olga foi capaz de ver beleza em tudo. Ela era grata por cada novo dia, simples, humilde e brilhante, e era assim que ela continuava a se refletir em seus quadros. Poucos anos depois, a casa já era um fardo para Olga e seu marido, que estavam velhos demais para cuidar da fazenda e arranjar qualquer trabalho. A essa altura, o coronel sofria de problemas crescentes de saúde e algumas das joias restantes de Olga haviam sido roubadas. Com os filhos distantes, o casal e sua ex-empregada e amiga Minka mudaram-se para uma área suburbana do estado canadense, para uma casa menor. Os visitantes de boas-vindas incluíram a princesa Marina, duquesa de Kent, em 1954, e Louis Mountbatten e sua esposa Edwina, em 1959. Minka sofreu um derrame que a deixou inválida, e Olga cuidou dela até o seu fim, em 24 de janeiro de 1954. Em 1958, o marido de Olga estava praticamente paralisado, e Olga vendeu algumas de suas joias restantes na tentativa de arrecadar fundos para tratá-lo. Depois da morte de seu marido em 1958, Olga ficou muito doente e se mudou para a casa de amigos russos que viviam no Canadá. A casa ficava em cima de um salão de beleza em Toronto. No final de sua vida, Olga foi amplamente rotulada como a última grã-duquesa da Rússia Imperial. Ela ficou cada vez mais doente, até ser hospitalizada em abril de 1960, no Hospital Geral de Toronto. Após 3 dias em coma, ela não resistiu. Deixou essa vida 7 meses depois de sua irmã mais velha, Xênia, fato que ela nunca ficou sabendo. Nunca lhe foi dito, devido à fragilidade de sua saúde. Seu último suspiro de vida foi no dia 24 de novembro de 1960, aos 78 anos. No seu funeral, os cadetes imperiais russos fizeram uma vigília e uma guarda de honra que durou 2 dias. Em 30 de novembro, a grã-duquesa Olga se deitou para sempre na Catedral de Cristo Salvador, ao lado do seu amado Nicolai. Olga é lembrada na cidade pelas instituições de caridade que fundou por lá, tendo deixado sua marca por onde passou. Sua nora escreveu, abre aspas, ela tentou ajudar todas as pessoas necessitadas, na medida em que seus pontos fortes e meios permitiam. Fecha aspas. A coleção de artes de Olga, que também incluía álbuns de fotos da família Romanov, objetos pessoais e ícones religiosos, ficou para os seus filhos. 2 dos ícones foram pintados pela grã-duquesa para seu filho Tikhon, que mais tarde criou a fundação de Sua Alteza Imperial a Grã-Duquesa Olga Alexandrovna, que forneceu ajuda humanitária à Rússia.
Embora ela vivesse de forma muito simples, comprasse roupas baratas e fizesse suas próprias compras e jardinagem, sua propriedade foi avaliada em mais de US$ 200 mil canadenses, cerca de US$ 1.500.000 em 2013, e era mantida principalmente com ações e títulos. Seus bens materiais foram avaliados em US$ 350 canadenses no total, o que a sua biógrafa Patrícia Fênix considera um valor subestimado. Uma seleção de seu trabalho foi exposta na residência do embaixador russo em Washington em 2001, em Moscou em 2002, em Ekaterimburgo em 2004, em São Petersburgo e Moscou em 2005 e 2007 e no Museu Vladimir em 2013. Peças de Olga foram incluídas nas coleções da Rainha Elizabeth II, do rei norueguês Harold V e em coleções particulares na América do Norte e na Europa. O Museu Ballerup, na Dinamarca, tem cerca de 100 de suas pinturas. Em 21 de março de 2024, a exposição A Grã-Duquesa Olga Alexandrovna foi inaugurada no Castelo Mir, na Bielorrússia. Em 14 de abril de 2024, uma coleção de 43 aquarelas pintadas pela Grã-Duquesa foi vendida em um leilão em Moscou por US$ 640 mil, o que é o dobro do valor estimado. A autenticidade de cada obra foi confirmada por historiadores de arte e especialistas. Quanto mais se aprende sobre a Grã-Duquesa Olga, sua bondade e seu trabalho de caridade, sua piedade, pode-se realmente entender por que ela continua sendo um dos membros mais amados, admirados e respeitados da dinastia Romanov. E agora eu passo a bola, ou melhor, a coroa para você. É a sua vez de me falar sobre Olga e contribuir com a história dela, nos deixando sua opinião e suas impressões. Te encontro nos comentários. Muito obrigada pela honra da sua companhia em mais um vídeo. Espero ser presenteada com ela, cada vez mais no novo ano que está chegando. Não se esqueça que temos um encontro marcado no nosso vídeo de quinta, o primeiro de 2025. Até já e até lá!